Olá, meu amigo, minha amiga. O meu nome é Edson Klebs Negre, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje nós vamos refletir o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Nós estamos dentro do capítulo 13. Lembremos aqui que ele é constituído por 7 parábolas. Nós já ouvimos algumas, nós já estamos quase que fechando este capítulo, mas é importante nós percebermos a dimensão destas parábolas, aonde Jesus quer chegar com este ensinamento. A comunidade de Mateus, ela é uma comunidade que está sendo perseguida, duplamente, podemos dizer assim. Duplamente porque esta parábola do joio e do trigo, ela foi contada, ou ela está sendo contada pelo evangelista depois da morte e ressurreição de Jesus. Pensemos aqui como foi difícil para quem estava escrevendo. Nós não sabemos ou se Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus, tenha escrito o Evangelho. É difícil nós sabermos quem foi este autor ou autora, mas o importante é nós sabermos que o texto ele está dentro de um contexto, ele está dentro de uma comunidade. Ele também nasce dentro de uma comunidade que já se organizava, já se configurava, já buscava viver os ensinamentos de Jesus, mas que agora está sofrendo, como eu dizia anteriormente, os abalos internos na própria comunidade. E depois um pouco mais, podemos dizer assim, externo, com as lideranças judaicas que não entendiam os discípulos e as discípulas de Jesus, e no mesmo tempo, mais externo ainda, mas não deixa de ser interno, é a cultura romana cada vez mais presente, podemos dizer assim, e atuante na vida dos palestinos do primeiro século. Porque o Império Romano ele controlava e a Palestina era colônia do Império Romano. Então nós temos aqui um contexto bastante difícil para a comunidade, porque ela era perseguida ou pelos próprios líderes ou lideranças, as lideranças judaicas, quanto pelas lideranças romanas. Então é importante nós percebermos como que o escritor ou a comunidade que escreve vai se organizando também para explicar a parábola do joio e do trigo para os novos seguidores e seguidoras. Mateus, que recebe então esse nome, e aqui nós também então faremos referência ao autor para facilitar na questão da nossa reflexão, ele também está pensando naqueles que não conheceram Jesus. E é interessante então nós percebermos por esse viés. Como que agora nós temos que fazer com que o texto fale para os novos seguidores, para as novas seguidoras de Jesus, o que significa o joio e o trigo. É importante que nós também percebamos que metáfora é esta e que sentido o escritor está dando, ou a comunidade está dando a esta parábola. É a comunidade feita, podemos dizer assim, de pessoas que não conheceram Jesus, mas que agora vão conhecendo, vão compreendendo, vão interagindo dentro dessa mensagem, porque eles e elas que assumirão este compromisso. Se o evangelho foi escrito mais ou menos entre o ano 80 a 90, provavelmente muitos dos discípulos de Jesus, ou talvez todos, não estavam mais vivos. Uns vão dizer que João foi o que mais viveu, passou talvez do ano 100, mas são colocações que nós não sabemos bem se ele viveu mais e faleceu no ano 110, 115, como muitos vão colocar, né? A data de falecimento do João, ou seguidor de Jesus, ou discípulo de Jesus. Mas é importante para nós percebermos o que o texto está querendo dizer. Provavelmente um dia Jesus falou esse texto. Ele compartilhou com os seus discípulos, porque também no momento em que ele viveu, a realidade era complexa. Era uma realidade de perseguição. Se não fosse de tamanha assim, crueldade o contexto que ele estava vivendo, ele não teria sido
crucificado, ou seja, morto. Então, meus amigos e amigas, vamos ouvir o texto de hoje e depois continuaremos com a nossa reflexão. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. É um texto, sem dúvidas, para nós termos muitos e muitos, minutos e horas de reflexão. Porque no primeiro momento, quando nós temos uma leitura muitas vezes catequética que eu digo sem, às vezes, uma profundidade teológica. Nós podemos cometer os equívocos que nós já até comentamos aqui, que são aqueles de achar que realmente há uma divisão no mundo ou na sociedade. Existem os bons e existem os maus. Mas, para a teologia cristã, e aqui nós podemos utilizar N teologias, nós vamos deparar diante de um Deus de Jesus completamente diferente. Aqui, no texto, lembremos a palavra judaizante, ou hebraísmo. O Mateus, ou quem escreveu, colocou um Jesus com uma personalidade, com uma configuração judaica farisaica. Jesus, aqui no contexto de Mateus, nesse texto, ele também tem um olhar, podemos dizer assim, muitas vezes daquele divino ou daquele Deus que está no Antigo Testamento, que castiga, que pune, que maltrata, que amaldiçoa. Então, cabe ao teólogo, cabe à teóloga também, cabe aos estudos nós entendermos esta linguagem figurada. No mesmo tempo que o Mateus coloca esse Jesus, às vezes mais firme, mais rígido, mas também ele está querendo mostrar, por detrás desta leitura, a bondade divina. E no mesmo tempo, as metáforas que permeiam do início ao fim do texto de hoje. Quando nós ouvimos falar que Jesus deixa a multidão e entra na casa, qual é a casa em que ele entrou? O texto não nos diz. Será que é a casa de Pedro? Porque ele viveu um tempo na Galileia e na casa de Pedro, que era em Cafarnaum. E nós estamos no contexto da Galileia. Jesus continua ali, é a região onde ele nasceu, onde ele viveu a maior parte da vida, da sua existência. Então é importante nós percebermos como também que quem escreve vai mostrar esse Jesus, no mesmo tempo, atuante, presente na vida do povo, mas também é aquele que se preocupa, quando precisa, em retirar-se para deixar também as pessoas decidirem por elas e o que vão fazer. Jesus deixou as multidões e foi para casa. Deixar aqui vocês também agora ouviram tanto eu falar. Agora cabe a vocês terem a liberdade de seguirem aquilo que eu estou propondo ou não. Jesus não impõe. Nenhum ensinamento de Jesus é imposto. Nós que temos que descobrir a importância e a profundidade da mensagem de Jesus. Ou seja,
do Evangelho ou dos Evangelhos. E é importante que quando nós vamos adentrando então no texto, nós vamos encontrar que há o joio e no mesmo tempo quem escreve, que coloca ali na boca de Jesus, dirá então que ele pertence ao maligno. Mas qual é esse maligno? O texto só diz maligno. Mas lembremos que coisas más ou maléficas até nós seres humanos fazemos. Será que existe no mundo uma pessoa tão boa, incapaz de causar algum tipo de maldade? Aí nós dizemos assim, nossa, mas como assim? Eu não faço. Nós não fazemos. E aí nós vemos muitas vezes no trânsito alguém pedindo uma ajuda e o que nós falamos? Às vezes nós encontramos pessoas caídas. Ou nunca nós encontramos pessoas caídas? Pessoas com fome, pessoas deitadas no frio. E nós podemos passar por cima? Ué, isso não é um tipo de maldade? Porque não mexeu com a nossa sensibilidade? Quem está ali é um ser humano. E aí nós buscamos em esferas para além do ser humano, buscar alguém, e que esse alguém que até nós já comentamos, que o próximo versículo dirá. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Mas olha que interessante. O Novo Testamento, meus amigos e amigas, ele foi escrito na língua grega. E a palavra diabolos, que ali no português nós temos diabo, dia é dois, ou duas. E bolos, partes. Duas partes. Aqui Jesus está dizendo, o inimigo é aquele que semeia o joio, porque é aquele que faz o papel de divisor. Quem eram as pessoas, talvez, no tempo de Jesus, que estava dividindo a comunidade, que estava dividindo a sociedade? Lembremos que Jesus está sempre em confronto com as autoridades que não querem aceitar Jesus ensinando. Provavelmente, aqui não é o diabo metafórico, ou melhor, não é o diabo com poderes sobrenaturais, um ser quase no patamar do divino, senão quase que divinizado pela força que muitas vezes nós damos. E isso nós introjetamos muitas vezes dentro de nós, culpando a força do mal. Ah, está endemoniado, não sei o quê. É fácil nós usarmos esses termos para não assumir também a nossa humanidade. É muito melhor nós jogarmos para alguém, outro, olha só, projetar em outro, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E Jesus está num contexto onde há muitas desculpas. E os fariseus, sem dúvidas, criavam muitas desculpas para manter o status social deles. Então lembremos que maligno e diabo não tem nada a ver com seres de asas, de rabos, de chifres. Isso é uma construção mítica, muito forte, principalmente na Idade Média. Só lermos o livro A Divina Comédia, e que a figura, até mesmo dentro da cultura grega, já que a palavra grega, o diabo vem do grego, ou da língua grega, quer dizer, divide. O próprio Poseidon, se nós vamos ver, é um deus que tem um deus da água, o deus do mar, o deus do mar, na verdade. Ele tem um tridente, e aí colocaram nas mãos nessa figura mítica, que está também dentro de um contexto cristão, ou judaico-cristão. Então é importante que também tenhamos esta compreensão. Como eu disse, é muito ruim nós irmos para a igreja ou eu dizer, eu acredito em Deus, mas não porque realmente eu entendi o amor de Deus, ou a misericórdia de Deus. Eu vou porque eu tenho medo de Deus. Olha só, aquilo até que um grande teólogo, meados de 1800, escreveu, o Kierkegaard, Søren Kierkegaard, escreveu um livro, Temor e Tremor. Temor e tremor, para falar como que muitas pessoas sentem a presença divina. Nós temos que sentir a presença divina em Jesus e, no mesmo tempo, perceber que na humanidade de Jesus transparece a divindade. E a divindade transparece naquilo que ele vive, no amor, na solidariedade, na bondade, na misericórdia, na solicitude, no acolhimento, na bondade e na justiça. Já que a palavra justiça é muito falada, argumentada no Evangelho de Mateus. Mas uma justiça não punitiva,
uma justiça que nos iguala e nos coloca diante um do outro como irmãos e irmãs, não como inimigos. E para ir concluindo, é importante nós percebermos que no versículo 41, quando diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Lembremos aqui que no capítulo 4, versículo 7 do livro do Gênesis, é a primeira vez na Bíblia que aparece o nome pecado. É interessante que Adão e Eva não tem, no capítulo 3 do Gênesis, que fala de Adão e Eva, e também no capítulo 2 do Gênesis, sobre o pecado. Fala de desobediência, mas não fala de pecado. Mas também teríamos que entender de uma forma mais profunda o que significa essa desobediência. Mas voltando para o contexto do Abel e Caim, é a primeira vez então que aparece a palavra pecado no capítulo 4, versículo 7 do Gênesis, quando Caim matou Abel. Olha que interessante. E aí depois veio Agostinho, o Santo Agostinho, e fala do pecado original e, por incrível que pareça, nos embaralhou tudo, porque colocou o pecado muito no âmbito da sexualidade que não tem nada a ver. E lembremos aqui então que na primeira vez que aparece o pecado na Bíblia, o que é o pecado? É o fratricídio. Ou seja, o Caim matou o seu irmão Abel. Olha que interessante. E muitas vezes nós não paramos para pensar sobre isso. Quantos irmãos e quantas irmãs hoje são mortos e mortas por N situações? Mortas nos contextos religiosos, mortas nos contextos políticos, econômicos, culturais, intelectuais, e aí vai. E nós nem sempre argumentamos. Ainda ficamos, quando fala de pecado, muito na superfície. Não tocamos naquilo que realmente tira a vida, que é como se fosse uma banalização do mal, que provoca centenas e centenas ou milhares de mortes diárias ou por dia no mundo todo. Meus amigos e amigas, é importante então nós adentrarmos aqui como que Caim matou Abel? Por inveja. E a palavra inveja é você não ver o outro. E quando eu não vejo o outro como meu irmão, minha irmã, nós provocamos isso. Os fariseus, os doutores da lei, que nós já comentamos tantas vezes, que aparecem toda hora no Evangelho de Mateus, eles não veem Jesus como um irmão. Eles veem Jesus como um impostor, um manipulador, um demagogo, alguém que está mentindo para o povo. E, na verdade, é o inverso. Quem mente, quem manipula, quem engana, quem logra o povo são as autoridades judaicas. Jesus quer libertar, olha que interessante, libertar tanto a multidão, o povo que o segue, e também as próprias autoridades. Por que manipular o povo? Por que escravizar o povo? O povo já está sofrendo por N sofrimentos. Estão sendo abandonadas cada vez mais, ou abandonados. O povo é abandonado. Jesus vem para restituir a identidade humana, a humanidade. E depois nós vamos vendo que o próprio texto, Jesus dirá então no Evangelho, e depois os colocarão na fornalha de fogo. E aqui nós podemos dizer, e os pecadores, e aqueles que provocaram o mal, olha só, os, e nunca nós. É importante colocarmos o nós, em vez do os. Porque esse os somos nós. Na Galileia, meus amigos e amigas, havia uma caverna onde eles diziam que ali era a boca do inferno, ou seja, era o lugar aonde ia para o inferno. Veja, é uma metáfora. E no mesmo tempo, também na Galileia, as pessoas que roubavam, cometiam assassinatos ou outros crimes, outros delitos, podemos dizer assim, na sociedade daquela época, essas pessoas eram jogadas dentro de um lixão que existia naquela época. Uns chamavam de Gena, outros chamavam de Geol. E olha que interessante, nesse lugar se queimava o lixo. E por incrível que pareça, estas pessoas também eram jogadas lá como lixos. Ou como lixos. É, como lixo, né, que ele fala, usa essa expressão. Não eram reconsideradas como pessoas humanas. Não havia um processo de recuperação, podemos dizer assim, utilizando essa palavra. Então elas eram jogadas machucadas, feridas. Pense, uma pessoa que havia cometido um crime era apedrejada ou era machucada. A própria sociedade fazia quase
Quase não, era um linchamento. E essa pessoa, então, era jogada lá nesse lixão que colocava fogo para queimar os resíduos. E diariamente se dizia que este fogo era um fogo eterno. E por isso que nasceu essa expressão que no inferno, há um fogo eterno que nunca se apaga. Porque naquele lixão não se apagava nunca. Era sempre pessoas jogando lixo e junto com o lixo pessoas que eles iam descartando, que eles achavam que não se encaixava na estrutura da sociedade. E essas pessoas machucadas, feridas, e aí sim, nós vamos entender, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque essas pessoas eram jogadas ali vivas. Então é claro que elas vão gemer, vão ranger os dentes, porque mesmo elas estão machucadas, muito machucadas, mas elas estão vivas, no lixão. E ninguém tirava dali essas pessoas. Ninguém prestava, podemos dizer assim, os primeiros socorros a essas pessoas. Não prestava nenhuma solidariedade, porque dizia, essas pessoas, elas não prestam, como a visão da Judéia tinha dos galileus e dos samaritanos. São pessoas que não prestam. O próprio discípulo de Jesus, o Bartolomeu, que tem o nome de Natanael, lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, quando Felipe fala para ele, Natanael, encontramos o Messias. O que ele dirá? Mas da Galileia pode vir algo bom? Olha que interessante. Olha o preconceito. E para aquela época, para aquele contexto, é interessante nós percebermos que em outros textos bíblicos do Novo Testamento nós encontraremos, e ali haverá o choro e ranger de dentes das almas. Porque alma é diferente daquela visão que nós temos hoje, que é uma visão imaterial. Essa visão é uma visão grega, que separa o corpo da alma. Para o judeu ou para os judeus semitas, a alma é o nosso próprio corpo. É o sangue, mas encarnado, ou seja, é o corpo que dói. Por isso, então, que a alma ia gemer, ia chorar, ia ranger os dentes. Então, é importante nós percebermos aqui, para Jesus, para a superação da fornalha de fogo e o ranger de dentes e o choro do sofrimento, ele coloca, então, o reino dos céus, que é o reino de Deus. E temos, nós, então, cristãos e cristãs, temos que entender esta figura e reconfigurar também a nossa imagem de Deus que nós temos. Porque muitas vezes a imagem que nós temos de Deus é uma imagem que nós temos de nós mesmos. A imagem que nós temos de Jesus nada mais é do que uma imagem nossa, introjetada desde o Jesus, podemos dizer assim, medieval, o Jesus colonizador, o Jesus da cristandade, o Jesus imperador. Não é o Jesus de Nazaré, aquela pessoa simples, humana, divina, mas sim é a partir da nossa compreensão, e muitas vezes uma compreensão distorcida, somente para nós também sermos beneficiados. E aí nós podemos ir na missa, no culto, em qualquer outro tipo de eventos na igreja, somente para um benefício. E muitas vezes com medo. Medo de Deus. Olha que interessante. Então essas imagens, o estudo serve para isso. É só lermos o grande teólogo, filósofo também, e psicólogo do profundo, né? O psicólogo junguiano, o monge, padre alemão lá, que fala muito sobre mística, sobre espiritualidade, sobre psicologia, que é o Anselmo Green. Temos que nos reconfigurar humanamente e, no mesmo tempo, espiritualmente. Porque se nós não nos configurarmos espiritualmente e humanamente, ainda vamos transmitir o Jesus ditador, imperador, agressor, monarca. Esse Deus não é o Deus de Jesus e nem é Jesus. O Deus de Jesus é muito mais diferente do que nós imaginamos. No lugar da fornalha de fogo, ele oferece um lugar para descanso e oferece, sem dúvidas, o reino dos céus. O reino que também começa aqui, um lugar onde todos possam viver a partir do entendimento. Se eu ainda não consigo entender uns aos outros, comecemos a fazer um exercício comigo mesmo. Talvez eu não esteja entendendo o outro porque o outro é complicado. Talvez eu não entenda o outro porque eu sou complicado e projeto no outro. É possível isso, a psicanálise também nos ajuda. A própria filosofia também nos ajuda. Aquilo que nós falamos, talvez, do outro, não é do outro, é de nós mesmos. A rivalidade, a briga que eu tenho, aquela, podemos assim, aquela raiva que muitas vezes nós temos
por ver algo que outro está fazendo, é porque eu também posso me ver naquela situação. Veja, se eu estivesse naquela situação, eu poderia estar fazendo a mesma coisa. Jesus vem para nos ajudar a nos humanizar e a sermos tolerantes, flexíveis conosco e com os demais. Que o Jesus de Nazaré nos ajude a colhermos a semente da vida e propagar para o mundo todo, na justiça, no amor, na misericórdia e na compaixão, e assim ajudemos a construir o reino de Deus. Que o Deus de Jesus nos abençoe e nos guie. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Um abraço a todos e a todas.